Hoje em dia não pode tanto. Hoje em dia é bem restrito. Mas antigamente era ilimitado testar. Então, o próprio Schumacher tinha uma casinha que ele dormia do lado da fábrica da Ferrari e do lado da pista de Fiorano. Que a Ferrari construiu uma casinha lá pra ele não ter que voltar pro hotel, pra ele não ter que voltar pra casa dele na Suíça nem nada. E às vezes, num final de semana de corrida, entre a sexta e o sábado, estamos correndo lá em Barcelona. Então, a Ferrari liga da fábrica e fala, ó, a gente pensou aqui, ó, isso que tá acontecendo com o carro aí em Barcelona, pega o avião, vem aqui. Ele ia em Fiorano, testava uma solução nova, às vezes uma asa nova, um acerto novo, voltava pra pista e no sábado já tava andando com a solução que tinha sido desenvolvida na fábrica. Que isso, cara. É, nesse nível. Então o Schumacher também era um cara diferenciado. Mas era permitido esse tipo de coisa? Era assim? tudo permitido, a Ferrari tinha. Só que, então, essa era uma época Tinha diferente grana, da Fórmula 1. é. Quanto mais grana você tinha, mais você fazia. Hoje em dia existe o chamado teto de gastos. Então, assim, justamente para que não fique desigual, tipo, eu tenho mais, eu gasto mais, você tem menos, azar o seu, hoje em dia existe o chamado teto de gastos. Todo mundo tem que gastar até um tanto. Qual que é o limite de gasto? 130 milhões de dólares, mais ou menos. Por temporada. No carro. No Ou carro, na equipe. folha de pagamento, excluindo as 3 pessoas mais caras. Então, por exemplo, você pega a Red Bull, né? Tem o Max Verstappen, o Adrian Newey, que é o diretor técnico, que é um cara que ganha tanto quanto os pilotos, e uma outra pessoa que seja... Esses 3 salários mais altos ficam Você fora. Exclui, exatamente. Aí existe o teto de gasto operacional. No exercício do ano de 2024, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, você tem que gastar 130 milhões de dólares. Como? Desenvolvendo o carro, pagando funcionários, uma série de coisas. Viagens, buffet da garagem, para os mecânicos comer, não sei o que, durante o final de semana, não sei o que, tal. E todas chegam no teto? Sim, aconteceu no primeiro ano de 2022, de 2 ou 3 equipes, acho que foram 3 equipes, mas especialmente a Red Bull, estouraram o teto de gasto. Tomaram punição por causa disso. Punição em pontuação? Não, o que aconteceu? Existe um outro teto, que é o teto do uso do túnel de vento. Você já ouviu falar do túnel de vento? Já, Túnel de vento é onde sim, você testa sim. um carro de corrida, um avião, ou um carro de rua mesmo. Aquele da fumaça, né? Pra galera que não sabe. Isso, Soltou aquele um uma vento fumacinha. e passa uma fumaça Isso, nele, você mas- vê onde ele tá Exato. orbitando. E existe o túnel de vento e existe um software que simula o túnel de vento chamado CFD. Esses dois, antigamente também podia usar ilimitado. Então a Ferrari, que tinha dinheiro, na época a McLaren e tal, eram equipes que usavam o túnel de vento 24/7. Sempre tinha alguém no túnel de vento testando alguma coisa nova. Só que as equipes pequenas, às vezes elas nem tinham túnel de vento, elas tinham que alugar um túnel de vento, ir até lá e não sei o que, tal. Para elas era uma imensa desvantagem. Então o que criou-se? O chamado teto no uso do túnel de vento. Você tem um número tanto de horas. E aí criou-se uma regra, que se você for melhor, se você for primeiro, se você for segundo e eu for terceiro, você tem menos horas do que ele para usar e... Entendeu? E ele tem menos horas do que eu. O pior é o que usa mais. Exatamente. O último colocado no campeonato de construtores da Fórmula 1 é o que mais tem direito de usar horas do túnel de vento e do CFD, esse software. A intenção é equilibrar o campeonato o máximo possível. Exato. E quando a Red Bull estourou o teto de gastos, ela foi punida aí. Cortaram 10% do total de horas de túnel de vento que ela tinha para usar. Mas aí essa Não, liberação... não adiantou, porque ela fez o melhor carro. Então, eu não mas sei se não. compensa, porque, sei lá, o cara pode mandar 200 milhões lá no carro dele lá, Não deixar pode. o carro Tem bem um teto melhor de porque gastos. ele Mas ele não estourou, tem como mas medir, ele ué. estourou. Ah, não, mas E quanto aí mais a eles... punição, ele só não vai usar o túnel de vento Não, mas dependendo do tamanho da... É que foi uma estourada pequena. pequeno. Foi 300 mil dólares num orçamento de 130 Entendi. milhões. Entendeu? Se ele tivesse feito o dobro, Quanto ia ser mais o muito cara pior. bacalhar, maior vai ser a punição. Só aconteceu e aí uma vez, então eu não consigo te dizer precisamente o que aconteceria. Aham. As Mas equipes respeitam isso aí. até aqui parece que tem funcionado. Até aqui parece que sim. Cara, você falou um negócio aí que é tipo assim, a punição no túnel de vento é pela construtores, né? E a maioria da galera nem percebe. Você tem tipo um campeonato paralelo que sempre acontece ali ao mesmo tempo. Uhum.
né? Porque você tem o piloto, que é o campeão, Ponto do piloto, que é o pontuação. piloto campeão, Sim, e você tem um campeonato que é o da equipe, que são Isso. toda a equipe com 2 pilotos ali. exatamente. A soma dos A pontos. soma dos 2 pilotos é a construtores, né? Isso. Que é Esse é o campeonato mais valorizado pelas equipes. Exato. Sabe por quê? Porque é ele que decide a grana. Média. Ah, tá. Porque ele deu uma média ali, né? Se tá bom ou se não tá. Porque não adianta você ter um muito bom e um... Então, mas o mais Como importante é a assim grana. decide a grana? Né? Porque assim, imagine a Fórmula 1 como um negócio, um imenso Aham. negócio. Ela tem uma empresa que administra ela, a Fórmula 1 Management, a FOM. E o que acontece? Todo o dinheiro que a Fórmula 1 arrecada no ano, promovendo 24 corridas que ela cobra para correr, vendendo direitos de televisão no mundo todo. Então, a Band passa aqui no Brasil, ela paga por isso. A TV italiana, a TV francesa, a TV japonesa, todos os países pagam para exibir. E é uma baita grana. É tipo 40, 50 milhões de dólares por TV, por país, por ano. Então dá mais ou menos Cara, ali... tudo é muito caro, hein? na Tudo Fórmula 1. muito, porque é muito grande, né? Então passa em 200 países, então ela vende esses direitos e tal. Aí tem as grandes patrocinadoras, então por exemplo a Fórmula 1 tem patrocinadores globais. Marca de cerveja, marca de relógio, marca disso, marca daquilo e tal. Todos As eles. marcas de equipe também patrocinam? Não, eu tô falando Essas não. dos apoiadores da Fórmula 1. Tá. Esquece as equipes, por enquanto. Aham. Aí o que acontece? Todo esse dinheiro vai para um caixa, parte desse dinheiro fica com a própria Fórmula 1 para pagar as despesas, porque custa transmitir as corridas, tudo custa, né? As pessoas recebem salário, tem as despesas de transportar os carros pelo mundo todo e organizar e babá. Pois paga 10 milhões de salário por mês, né? E aí, depois que pagam as despesas, uma parte fica com a Fórmula 1 e a outra parte é dividida entre as equipes. E essa divisão entre as equipes tem uma parcela que é todo mundo recebe igual, e tem uma parcela, tipo, recebe por participar, mas tem uma parcela que não, tem uma parcela que recebe diferente, e recebe com base na ordem no campeonato de construtores. Então, às vezes, numa última corrida do ano, uma disputa de posição que vale 1 ponto, Que é o 6º Pô. lugar. que hoje em dia é o 10º lugar. É do primeiro ao 10º que pontua. Às vezes, uma disputa de posição que vale 1 ponto pode fazer a sua equipe ficar na frente da dele. E se ficar na frente da dele, nós estamos falando de 10 milhões de dólares a mais na divisão desse bolo. Sim. Porque passou nos construtores. Então, quando você vê um piloto batendo o carro e o chefe de equipe pistola com ele, não é só porque vai ficar caro pra arrumar. Entendeu? É porque aquilo vai Perder o prêmio. perder uma grana absurda, entendeu? E às vezes a mesma grana, porque tem piloto que traz dinheiro e tal, mesma grana que ele traz não vai suprir aquilo. O cara já tava contando com aquela grana pra fazer alguma coisa na fábrica e etc e tal. Então é complicado. Ou às vezes você tá num país, por exemplo, você pega uma corrida nos Estados Unidos, tem uma equipe americana chamada Haas. Eles querem ir bem numa corrida nos Estados Unidos, porque lá eles recebem os seus patrocinadores, fazem todo aquele... Aí o que você pega esses 2 pilotos, eles batem, às vezes um contra o outro. Como você vai explicar essa situação chata Aham. pra tá lá o presidente da tua empresa apoiadora lá?